Você já parou para refletir sobre o quanto a vida dos escolhidos por Deus parece ser mais difícil em certas batalhas? Muitos dos homens e mulheres mais chamados por Ele, como profetas, reis e avivalistas, acabam sendo os mais atacados nas áreas em que mais deveriam ser fortes. A história de personagens como Sansão, Davi e Salomão nos mostra que muitas vezes os maiores ataques vêm de onde menos esperamos e os próprios escolhidos acabam caindo nas armadilhas da vida. Por que será que isso acontece? Sansão, por exemplo, foi um homem ungido desde o seu nascimento, com a missão divina de libertar o povo de Israel. Seu poder era inegável, mas foi a tentação disfarçada no sorriso de Dalila que o derrubou. Sansão não caiu por causa de uma espada, mas pela atração que o pecado disfarçado exerce sobre aqueles que carregam uma grande unção. Lembremos que, como ele, muitos de nós enfrentamos tentações quando estamos mais próximos de realizar os propósitos de Deus em nossas vidas. O inimigo não nos ataca quando estamos em baixa, mas sim quando estamos prestes a dar à luz algo significativo para o reino de Deus, quando você começa a orar mais fervorosamente. Quando sua vida de fé se fortalece, quando você começa a edificar algo grande, é nesse momento que as tentações parecem intensificar. E isso não é coincidência. Isso é guerra espiritual. Deus nos escolheu para fazer grandes coisas, mas isso também significa que os ataques contra nós serão intensos. Diga amém, se você sente que Deus está fazendo algo grande na sua vida e que, apesar das tentações, você vai permanecer firme. O segundo motivo pelo qual os escolhidos de Deus enfrentam dificuldades tão intensas com a tentação é que a sua história carrega um peso significativo. O impacto da vida de uma pessoa chamada por Deus vai muito além da sua vida privada. O que está em jogo é o testemunho, a influência e o impacto que essa pessoa tem no reino de Deus. Quando uma pessoa comum cai, o mundo pode até falar, mas quando um homem ou uma mulher de Deus escorrega, as consequências reverberam em todos os cantos. Veja a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que derrotou gigantes e era um adorador sincero. Mas um olhar para Batseba, um momento de fraqueza, trouxe uma série de consequências devastadoras para ele e para todo o seu reinado. Quando Davi caiu, o inimigo usou esse pecado para desacreditar o impacto de sua vida. Em 2 Samuel 12:14, lemos que essa queda fez com que os inimigos de Deus falassem com desprezo sobre o nome dele. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer desacreditar sua influência e fazer com que as pessoas questionem a fé em Deus devido às suas falhas. Mas aqui está a beleza da graça. Apesar do erro de Davi, ele escreveu o Salmo 51, um clamor de arrependimento, e Deus o chamou ainda de um homem, segundo o seu coração. Isso nos ensina que, por mais que nosso pecado tenha consequências, Deus nunca nos descarta. O que importa é o arrependimento sincero e o retorno ao seu propósito. A nossa história, por mais pesada que seja, ainda pode ser redimida pela graça de Deus. Se você já sentiu o peso de um erro, mas acredita que Deus pode restaurar a sua história, comente: Deus pode restaurar tudo. O terceiro motivo pelo qual aqueles que são chamados por Deus enfrentam uma batalha espiritual intensa contra a tentação é que o pecado, e especialmente a tentação da luxúria,
silencia a nossa voz. Isso é algo profundamente doloroso e muitas vezes não percebemos até estarmos presos. Quando cedemos à tentação, não só nos afastamos de Deus, mas também nos sentimos incapacitados de falar com Ele. Já ouvi alguém dizer uma vez: depois que cometo um erro, fico tão sujo que não quero nem orar. Me sinto indigno de chegar perto de Deus. E, honestamente, muitos de nós já passamos por isso. O pecado faz com que nos afastemos de Deus, nos faz sentir como se Ele tivesse virado o rosto para nós. Mas a Bíblia nos ensina que esse sentimento de afastamento é uma mentira do inimigo. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pode até parecer que Deus se distanciou, mas o que realmente acontece é que o pecado cria uma barreira entre nós e Ele. Porém, como nos lembra Romanos 8, 38-39, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma tentação vencida. Menos nada pode nos separar do amor de Deus. A culpa nos faz calar, mas a graça de Deus nos convida a nos aproximarmos ainda mais dele. Não importa o que você tenha feito, Ele está com os braços abertos, esperando você voltar. Se você já se sentiu distante de Deus, mas acredita que Ele está esperando por você de braços abertos, diga: eu me aproximo de Deus. Nos comentários, quarto motivo é que a luxúria não apenas afasta você de Deus, mas também drena a sua autoridade espiritual. Isso pode ser uma revelação importante. Você não pode expulsar as trevas enquanto ainda as está alimentando em segredo. Eu sei, essa é uma verdade dura, mas é real. Daniel tentou e eu já tentei. Quando vivemos em compromisso com o pecado, nossa autoridade espiritual diminui. E é aqui que muitos de nós somos enganados. Pensamos que podemos lutar contra o inimigo enquanto ainda estamos em lugares de tentação e pecado escondido. Mas a Bíblia é clara. Precisamos primeiro submeter nossa vida a Deus, resistir ao diabo, e então a libertação virá. Em Tiago 4:7, lemos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem aqui é crucial. Primeiro, você se submete a Deus, se rende à sua vontade e pureza, e então você pode resistir ao diabo. A tentação, a luxúria e o pecado não apenas roubam sua paz, mas também roubam a sua capacidade de agir com autoridade espiritual. Quando você vive em pureza, sua autoridade é restaurada, sua oração se torna mais poderosa e sua capacidade de fazer a diferença no reino de Deus se intensifica. Por isso, se você está em luta contra o pecado, saiba que não está sozinho. Se você se afastou da pureza, mas deseja voltar e caminhar em autoridade espiritual novamente, comece com um passo. Submeta-se a Deus, renove sua mente e sua vida na pureza e na verdade de Deus, porque você foi chamado para carregar poder, não fraqueza. Se você deseja viver com autoridade espiritual e pureza em sua vida, escreva: eu sou purificado e forte nos comentários. À medida que continuamos, é importante compreender
que a luta contra a luxúria não é uma batalha fácil, mas ela traz consigo uma promessa de restauração e crescimento espiritual. E, se você está sentindo que tem enfrentado intensamente essa batalha, saiba que não está sozinho. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer acreditar que nossos erros nos desqualificam, que as quedas nos tornam inúteis para Deus. Mas isso é uma mentira. As Escrituras estão repletas de histórias de pessoas que, apesar de suas falhas, continuaram a ser usadas por Deus de maneiras poderosas. Lembre-se de que, após a queda de Davi, Deus ainda o usou grandemente. O arrependimento sincero é o que restaura o nosso relacionamento com Deus, quando confessamos nossos pecados. Nos arrependemos de verdade e buscamos sua graça. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos fortalece para que possamos continuar a nossa jornada. Deus não desiste de nós, e cada batalha vencida nos torna mais fortes e mais capacitados para cumprir o seu propósito. Então, ao invés de se entregar ao desespero ou ao sentimento de inadequação, levante-se com confiança. Deus não olha para você e vê apenas o seu erro. Ele vê a sua imagem em você e o propósito que Ele tem para a sua vida. Ao lutar contra a luxúria e os desejos da carne, você está, na verdade, avançando no propósito que Deus tem para você. E isso traz um poder e uma autoridade espiritual que o inimigo não pode derrotar. Se você está disposto a lutar por um propósito maior em Deus, comente "Eu me levanto" para cumprir o propósito de Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de encorajamento. Agora, ao concluirmos essa jornada, é importante que você entenda que, embora a batalha contra a tentação da luxúria seja real e constante, Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. A chave está em reconhecer que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele nos deu o poder do Espírito Santo que habita em nós, para resistir ao pecado e caminhar em pureza. Quando você se rende à sua vontade, é Ele quem fortalece o seu interior, renovando a sua mente e trazendo uma transformação duradoura. Se você tem caído, saiba que não é o fim da sua história. A restauração é possível. O segredo está em não se entregar ao ciclo de culpa e condenação, mas em se levantar sempre que cair, confessar rapidamente e recomeçar. Você é mais forte do que pensa e o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer tentação. Ele não desistiu de você e nunca desistirá. Deus ainda tem grandes coisas para você, e o inimigo teme o momento em que você entender completamente o poder da graça e da restauração que Ele oferece. Então, meu amigo, minha amiga, hoje é um novo dia para você caminhar em liberdade, viver com pureza e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se de que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e você já tem a vitória em Cristo. A sua história não terminou, ela está apenas começando, e você está em um processo contínuo de ser moldado e fortalecido por Deus. Se você acredita que Deus tem um plano poderoso para a sua vida e você está pronto para andar em vitória, comente: "Estou pronto para viver em liberdade", e compartilhe essa mensagem com quem precisa de renovação e esperança.